igreja, boa noite. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Nós vamos ler dos versículos 10 e 11 e 13. Efésios 6, 10, 11 e 13. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Minha versão é NVI. E diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pode se sentar. Nós vamos passar por alguns versículos e capítulos da Bíblia, mas o Senhor me deu essa palavra já há um tempo, e eu fiquei muito feliz de saber que hoje, mais uma vez, o Senhor confirmou a palavra que Ele colocou no meu coração. O título dessa mensagem é: Deus continua sendo Deus. E parece algo tão óbvio, e eu até questionei Deus por esse tema. Nós começamos a ler sobre um capítulo que fala sobre nos fortalecermos no Senhor, e Ele vai decorrer dessa mensagem, Ele vai falando desse capítulo quais são as armaduras, mas nós não vamos entrar nessa parte. Eu vou ler novamente e depois nós vamos para 2 Timóteo, ok? Então Efésios 6, 10, 11 diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Agora nós vamos para 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 5 e depois 14 e 16. Amém? Eu vou lendo aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas versões vão dizer difíceis ou tempos terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. No 14 agora. Tu, porém, persevera nas coisas que aprendestes, e que tens a certeza, sabendo de quem as aprendestes. 15. E quem desde a infância sabe as sagradas letras que te podem instruir para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Amém? Irmãos, será que com tudo que foi dito aqui, do dia mau, dos homens, de como nós estamos, será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? Sim ou não, igreja? Sim, tem. Esses são os dias maus, ainda não é o fim. A Bíblia já nos fala desses dias maus.
Lá em Efésios ele fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores dessa terra, não é contra pessoas. Mas nós sabemos que Satanás, ele usa de suas artimanhas contra as nossas vidas usando pessoas. E quem são essas pessoas? São todas essas que foram mencionadas aqui agora. São aqueles que já estão numa fase de ser cruéis, que já se esfriaram o seu amor, que já não reconhecem mais Deus. Eu comecei a me perguntar, que dias maus são esses? Será que ainda é a guerra que nós vemos que ainda está acontecendo? Será que é o desastre que nós vemos que aconteceu ali no sul com os nossos irmãos? Que dias maus são esses? Ou também são os dias difíceis das nossas vidas? São aqueles dias em que nós não conseguimos mais caminhar. Quando o Senhor me deu, eu poderia dar todos os temas aqui nessa mensagem, dizendo que o Senhor é poderoso, para que a gente se revista com as armaduras dos céus. Mas há um mês o Senhor tem falado comigo: eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. Eu falei: Senhor, mas é tão... como que eu vou ministrar essa palavra? Porque é tão óbvio. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor tem poder. Eu fiz essa pergunta para o Senhor. Ele disse para mim: as pessoas podem saber essa verdade, mas quantos creem nessa verdade? Eu posso saber que o Senhor continua sendo Deus, que Ele é poderoso, mas o quanto que nós acreditamos nessa verdade? Os dias maus têm tirado a nossa fé, as dificuldades da nossa vida têm tirado a nossa fé. Irmãos, nós estamos desfalecendo. Esse culto não era para começar uma igreja em silêncio, irmãos. Quando Mateus começou dizendo aqui sobre 2 Crônicas, ele já começou falando que o Senhor é poderoso. Nós não precisamos de ninguém aqui, um ministro da palavra ou do louvor, tendo que colocar uma força para que a igreja reconheça que o Senhor está na casa, e que Ele é Deus, e que Ele tem poder sobre todas as coisas. Esse é um momento, irmãos, em que nós devemos reconhecer. E o Senhor falou para mim: nós estamos ficando fracos. Nós crentes, cristãos, que nos nomeamos como cristãos, nós estamos fracos. Nós estamos fracos. Nós estamos com o coração duro. Nós não sentimos mais a presença do nosso Deus. E talvez você pode falar: irmã Jaqueline, essa não sou eu. Mas e quando a situação difícil chega na sua vida? Os seus olhos estão aonde? Aonde estão os seus olhos? Os seus olhos muitas vezes não vai estar em Deus. Porque assim como já foi comigo, em situações em qual eu falo: Senhor, o Senhor continua sendo Deus e eu confio em Ti. Mas quando não era do meu jeito, quando as coisas não estavam caminhando, eu estava olhando para a dificuldade, dizendo: Senhor, eu não confio em Ti. Eu não confio na força do Seu poder. Irmãos, essa palavra mexeu comigo, tem mexido de uma forma incrível. Porque em todas as pregações, há um mês, em todas, a gente ouviu falar aqui em cima: o Senhor é poderoso, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor é fiel. Porque nós cremos, mas nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos reconhecer o poder do nosso Deus. E não é um poder só de cessar os dias maus, de mudar as nossas situações, porque Ele pode fazer isso. Mas é reconhecer que Ele continua sendo Deus se Ele não fizer. Nós temos tantas canções que nós louvamos aqui, que nós ouvimos diariamente falando desse poder. Desse poder. E o quanto que nós acreditamos nisso.
E o quanto que nós vivemos isso. Eu fiquei questionando ali, pensando, Senhor, é uma palavra simples? Não, irmãos. Ela é uma palavra poderosa. E ela precisa entrar no seu coração nessa noite. E ela precisa mudar a sua vida nessa noite. Você não serve um Deus de barro, mudo, que não fala. Você serve um Deus que pode mudar a sua história. Você serve um Deus que Ele continua tendo poder sobre todas as coisas. Nós estamos aqui para reconhecer o poder do nosso Deus. Eu comecei a olhar os irmãos do sul que sofreram, estão sofrendo. As crianças que morreram, as que ficaram órfãos. Os pais que perderam os filhos que perderam os pais. Irmãos, o Senhor não perdeu o poder. Ele continua no poder com aqueles que sobreviveram, com aqueles que são milagres. Com a igreja que ficou lá, irmãos. Tem uma igreja lá ainda. Eu vi um vídeo que mexeu comigo. Tudo alagado e uma igreja clamando ao Senhor e adorando. Essa é a igreja que o Senhor tem chamado para ser nessa terra. É em meio ao desastre, irmãos. Nós precisamos ser a voz ainda que clama. Nós não podemos desfalecer. As coisas estão difíceis sim, mas ainda não é o fim. O Senhor me trouxe essa palavra sobre as armaduras. Um soldado, ele não vai para a guerra sem saber manusear suas armas. Nós sabemos disso. Nós sabemos. O soldado, ele vai preparado, sabendo manusear suas armas. Ele precisa estar vestido para entrar em uma guerra. Ele conhece o seu inimigo, mas ele confia no general dele que está à frente. E ele reconhece muito mais esse general. Ou você acha que um soldado vai para a guerra temendo o inimigo? Ele vai confiando, se meu general pedir eu faço. Se ele der a ordem eu vou. Se ele for à frente eu vou. Se ele quiser, ele ganhar, nós estamos juntos. É esse general. Que guerra que nós temos entrado. E que guerra é essa que nós não reconhecemos o nosso Deus? O Senhor não quis só detalhar para mim essa palavra dizendo sobre as armaduras que eu e você conhecemos. E se você não conhece, leia essa palavra. A palavra do Senhor, ela renova mesmo, se renova a cada dia. Ela é alimento para as nossas vidas. Começa dizendo: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que você vai saber que poder é esse se você não conhece o seu Senhor? Como que você vai saber? Como que você vai se fortalecer se você não conhece a fundo o seu Senhor? Como que eu vou falar que meu Deus é poderoso se eu não sei que Ele é poderoso? Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de vocês aqui já passou por alguma situação difícil, impossível. E hoje o Senhor falou para mim: por que existem as situações impossíveis? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos orgulhosos. É natural da nossa carne. Muitas vezes a gente não reconhece, mas nós somos orgulhosos. Sabe por que existe a situação impossível? Porque se não existisse, se com a situação impossível nós queremos dar um jeito de pôr a nossa mão e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mas se o Senhor deixar, eu te dou uma ajudinha até aqui. A situação impossível existe para que a gente chegue na beira e entenda que daqui para cá eu não posso ir. Daqui para cá eu não posso mais. Daqui para cá a minha força não suporta mais. Se algo acontecer daqui para aí, é porque é a mão do Senhor fazendo um milagre. Porque existe um Deus do impossível. Eu não posso, mas Ele pode. Existe um impossível para que nós não venhamos tirar a soberania do nosso Deus, para que Ele possa mudar o nosso coração, a nossa mente.
existe um impossível, para que nós possamos entender que limitados somos nós, mas o Deus do impossível pode todas as coisas. Ele pode mudar a história do dia para a noite. É necessário que exista um impossível, para que nós possamos entender que não foi pela força do nosso braço, mas foi pela força do Senhor, foi porque Ele quis que fosse assim. Nós precisamos entender que os dias maus, eles estão aí sim, irmãos. Eles estão, mas o Senhor falou tão grandemente comigo. Nós estamos adormecidos. Nós estamos olhando para esses dias e dizendo: que terrível é verdade, que tristeza. Nós estamos olhando para as situações difíceis da nossa vida e dizendo: Senhor, cadê o Senhor? Eu não estou vendo mais saída. Aonde o Senhor está? Ele continua sentado no trono de glória, sendo o mesmo de ontem, de hoje, que será eternamente. As situações vêm para que nós possamos ser moldados da forma que o Senhor quer. São essas situações, e o Senhor tem falado comigo essa palavra tão forte. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus na morte. Eu continuo sendo Deus no desastre. Eu continuo sendo Deus no desemprego. Eu continuo sendo Deus na enfermidade. Mas eu continuo sendo Deus na alegria, na bonança, no milagre, no impossível. Eu continuo sendo Deus. Irmãos, nós não resistimos ao poder desse Deus. Nós precisamos parar de ser ouvintes dessa palavra e começarmos a ser praticantes, vivendo essa palavra. O pastor fala que muitas vezes ele, pelo tempo que ele tem de ministério aqui, ele vê a palavra e fala: uau, não é assim, pastor? Como o Senhor me surpreendeu também por esses dias, de ler a palavra e falar: Senhor, como que isso se encaixa? A palavra do Senhor, ela é perfeita. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Irmãos, esse era um tempo. Esse é o tempo. E que as igrejas deveriam sim estar lotadas, sabia? E não vazias. E não em um culto de oração a gente ter algumas pessoas. Esse é o tempo que nós devemos nos alegrar, porque eu e você somos escolhidos para estar aqui. Que graça é essa de nós estarmos aqui, irmãos? Nós estamos aqui ouvindo uma palavra do poder do nosso Deus. Não se limite às situações da sua vida. Não se limite aos desastres que têm acontecido. Essa palavra existe para que nós possamos estar firmes no dia mau. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que parar de dar desculpas. A palavra é verdadeira. Se tem algo que tem acontecido e você tem se surpreendido, se você está meio em dúvida se Deus existe ou não, então você está faltando ler com a palavra e entender que verdade é essa. O Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse o quê? Tem de bom ânimo, eu o venci. Nós não somos daqui não, irmãos. Nós não somos daqui não. O nosso lugar é o céu, junto com o nosso Deus, onde nós vamos estar junto com os anjos, dizendo: Santo, 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 Santo. Aleluia. Mas não é porque nós não somos daqui que nós devemos viver de qualquer jeito. Esse é o manual da nossa vida. Essa é a palavra que vai nos fazer permanecer. Essa é a palavra que no dia mau eu vou conseguir enxergar que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Eu falei: Senhor, como mencionar? Porque é uma catástrofe que está acontecendo. Como falar de uma forma para que muitas vezes não pareça ser duro? Irmãos, se nós observarmos,
Nós não estamos paradas, as igrejas estão se movimentando para ajudar esses irmãos. As pessoas estão se ajudando para ajudar esses irmãos, se movimentando para auxiliá-los. Tem muita coisa boa acontecendo, sim. Quem disse que não? Quem disse que não tem? Existe uma situação difícil, mas a guerra também está aí, irmãos. Os hospitais também estão cheios aí. Tem várias pessoas também morrendo aí. E a minha preocupação e a sua tem que ser: essas pessoas já conhecem Jesus? Essas pessoas já conhecem Jesus? Porque senão nós estamos falhando. Nós estamos falhando como igreja. Se nós estamos aqui é porque ainda existe uma mensagem. Ainda existe almas aí que precisam ser alcançadas. E no lugar de nós batermos um papo, de ficar falando desse desastre, vamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, alcança aquela vida. Senhor, faz um milagre naquela vida. Senhor, faz com que algum descrente ali reconheça o seu poder no meio dessa catástrofe. Quantas pessoas podem ser alcançadas no meio desse desastre? Será que quantas pessoas ali que não acreditavam no poder de Deus viveram um milagre sobrevivendo? Nós não sabemos, irmãos. Nós precisamos ser a diferença nessa terra. Nós precisamos parar de ser aquele crente que só está aqui movido por um período. Eu tenho que ter intimidade na minha casa. Eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que crer em Deus. Muitas vezes nós estamos sentados aí nessas cadeiras dispersos, irmãos, dormindo, conversando, pensando em várias coisas. Irmãos, eu sinto a urgência de Deus por esses dias. Eu sinto a urgência de Deus para que nós venhamos estar despertados. Vai chegar um tempo em que nós não teremos uma igreja aberta. Nós não vamos poder ouvir mais a palavra. E aí, seremos nós e essa palavra. E o que você conhece dessa palavra? Aquilo que nós dizemos, que outros dizem, ou aquilo que vocês têm lido, tem tido um tempo de intimidade com o Senhor? O Senhor tem revelado para você a palavra dele? Você está sendo abastecido pelo quê? Pelo comodismo? Ou pela: não, Senhor, eu vou dar um passo hoje. Hoje eu vou ler a sua palavra. Hoje eu vou jejuar. Hoje, Senhor, eu vou abrir mão de ficar 1, 2 horas assistindo, e eu vou me aprofundar na sua palavra. Irmãos, a Bíblia fala que vai ter algumas pessoas que mesmo assim não vai acreditar nessa palavra, que não vai querer essa palavra, que ainda vai querer o mal. Tome cuidado, irmãos, para que você não se esfrie, para que você não olhe para as situações da vida, para as dificuldades, para os desastres, para os dias maus, e você seja aquele que vai estar lá fora dizendo: um dia eu fui crente, mas hoje eu não consigo mais não, porque eu prefiro o pecado, porque eu prefiro perder a minha salvação. Irmãos, é o que nós temos mais de importante na nossa vida, é a nossa salvação. E aonde você tem levado a sua salvação? Você tem colocado ela num potinho, no cantinho da sua estante, pegando pó? Ou você tem lutado para entender o que o Senhor quer de você? Sabe, irmão, se nós não conhecemos que Deus continua sendo Deus, que Ele é poderoso, que Ele é grande, como nós vamos permanecer? Como nós vamos permanecer nesses dias tão difíceis? Como nós vamos reconhecer um milagre se eu não reconheço Deus? Como? E eu comecei a perguntar isso para o Senhor. E em Colossenses 1, 16, 17 diz: aleluia. Põe para mim primeiro 2 Coríntios 4, 4.
2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ah, são os descrentes. E você está crendo na palavra, irmãos? Você está crendo? Você está crendo no nosso Deus? Você está crendo nessa palavra? Ou você está descrente porque está passando um momento difícil? Ou porque seus olhos estão voltados para o dia difícil? Ou porque você está tão apegado no pecado que é difícil você largar os maus costumes? O Deus dessa era, o pai da mentira, o enganador, aquele que mente, aquele que aprisiona, aquele que se acha uma brecha, ele vai entrar mesmo. O inimigo das nossas almas é esse que tem cegado o povo. É esse que muitas vezes, se nós não ficarmos atentos, também nos cega. E nós precisamos estar firmes, confiantes no Senhor, na força do seu poder. Irmão, se você estiver em um culto e o sono começar a bater, pede água, irmãos. Começa a falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu preciso entender a sua palavra. Senhor, me desperta nessa noite. Porque aqui você pode receber uma palavra de força. O seu milagre pode estar aqui e você pode estar perdendo a oportunidade. E o tempo não volta, irmãos. O tempo não volta. Valorize esse tempo que você está aqui. Valorize esse tempo precioso. E muitas vezes nós só falamos. Deus é poderoso. Deus continua sendo Deus. O Senhor é soberano. Mas essa palavra, irmãos, ela está recheada do poder de Deus, de instrução para a nossa vida. Você não precisa abrir, mas ouça. Em Colossenses 1:16-17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Jeremias 10:2 diz: Pai, sois Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Salmo 66:7 diz: ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações. Apocalipse 22:13: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 4:8 diz: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia, aleluia. Que Deus poderoso. Se os anjos de dia e de noite, sem cessar, dizem: Santo, Santo, Santo. Será que eu e você, em um culto de 2 horas, já estamos desfalecendo de cansaço? Vamos conseguir chegar nesse dia? Porque nós dizemos: nós almejamos os céus,
Nós queremos morar com Jesus, mas eu me disperso por qualquer coisa nessa terra. Aqui nós somos treinados, irmãos. Aqui esse momento é de treinamento, para que você chegue naquele grande dia, sabendo, reconhecendo o nosso Deus. Os anjos não cansam. E nós? Por que nós cansamos de adorar o nosso Deus? Eu não estou dizendo de você ficar 24 horas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que nós muitas vezes perdemos o foco naquilo que realmente importa, no nosso Deus. E nós voltamos os nossos olhos para aquilo que não é necessário. O Senhor tem chamado uma geração nova. Nós falamos da nova geração. Nós falamos dos jovens, das crianças que estão por vir, que já estão aqui. Mas eu e você ainda continuamos nessa geração. Então nós somos a nova geração também. Nós fazemos parte dessa geração. Ou você quer ficar sentado esperando essa nova geração passar? E aí? Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. E que nós venhamos entender e almejar não estar aqui nos dias maus. No fim dos tempos mesmo, irmãos. Porque os dias maus eles vão existir. Eles estão existindo. Mas nós precisamos entender como que é a nossa ação nesses dias maus. Eu posso chorar. Eu posso ficar triste. Eu posso. Mas eu não posso duvidar que o Senhor perdeu o controle dessas coisas, de todas as coisas. Olha como a palavra do Senhor diz o tamanho do seu poder. Irmãos, isso é uma palavra, a gente não precisa de muito. Essa é uma palavra poderosa. Reconhecer o poder de Deus. O Senhor me leva ao entendimento. O Senhor me dá a revelação que nesse momento é o tempo que nós precisamos gravar na tábua dos nossos corações que Deus continua sendo Deus, poderoso sobre as nações, poderoso sobre as batalhas, poderoso Deus. É esse Deus. Nós precisamos reconhecer para não ser confundidos. Para não sermos confundidos. Nós precisamos, irmãos, com todas as vezes que nós louvarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, chorarmos diante dos pés dele, lembrar que ele continua poderoso, que ele continua sendo Deus. Ele não nos deixou só. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar, para abrir nosso entendimento. Eu e você já passamos, sim, eu tenho certeza, por dificuldades, por situações impossíveis, e até mesmo por algo que muitas vezes foi decretado pelo homem como que não é possível, você não vai conseguir, a porta não vai se abrir. Mas nós estamos aqui, não estamos? Eu estou com a minha bênção, você com certeza está com a sua. Se não está, você vai receber em nome de Jesus. Porque eu vejo um lugar repleto do poder de Deus, dos milagres de Deus. Há uma igreja repleta do poder de Deus nessa noite. Aleluia. Eu creio que o Senhor, Ele continua assim no seu trono. E não é sentado ignorando as situações, o que tem acontecido, não. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Mas quem precisa entender o momento que essa terra está vivendo somos nós. Somos nós que precisamos entender como nos posicionarmos diante das situações. Somos nós que precisamos parar de ser morno. Somos nós. Somos nós que devemos entrar em um lugar e as pessoas notarem a diferença. E não apenas só por conta de uma vestimenta, mas a presença do Senhor precisa chegar com você. Aonde você pisar a planta dos seus pés, a presença do Senhor precisa chegar com você. Você precisa ser aquele que, se você não tiver nada para aconselhar, se você não conseguir direcionar, você ao menos você pode dizer assim: eu estou orando por você. Eu não posso
posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar essa situação. Ele pode trazer vida onde há morte. Ele pode ressuscitar se Ele quiser. Ele pode dar uma ordem e cessar o mar, cessar a tempestade. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Eu não sei que situação você tem passado. Eu não sei, irmãos. Mas eu posso dizer que em dias difíceis, eu lembro da minha trajetória até aqui. Eu sei que não parou até aqui. Eu sei que o Senhor tem muito mais na minha vida. Mas todas as vezes que me traz algum entristecimento, algo que vem para me desanimar, eu lembro que o Senhor me escolheu para ser uma voz diferente no meio das outras. Que o Senhor tem usado a minha vida como um testemunho vivo. E é nesse Deus que eu me apego. Que se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Mas se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Não é sobre o que Ele pode me dar, mas sobre quem Ele é na minha vida. Ele me resgatou. Eu era uma improvável. Ele me resgatou. Ele te resgatou. Você está aqui porque o Senhor te resgatou. Porque Ele te ama. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Reconheça o amor de Deus pela sua vida. Reconheça quão preciosos nós somos. Deus deu seu único filho por amor a nós, irmãos. Ele pagou um alto preço naquela cruz, preço de sangue. Jesus sofreu. Como Jesus sofreu? Por conta de mim, de você. Que amor lindo é esse? Que cuidado maravilhoso de Deus. Como não reconhecer um Pai tão amoroso como o nosso Deus? Como, irmãos? Eu não sei como que está o seu coração nessa noite. Eu não sei como está o seu entendimento nessa noite. Mas eu peço para que o Senhor, Ele entre como uma espada no seu coração com essa palavra, gravando no seu coração que independente da situação, Ele pode mudar e Ele continua sendo Deus. Esse é nosso grito de guerra. Deus continua sendo Deus. Poderoso sobre todas as coisas. Poderoso sobre todas as coisas. Bianca, dá um microfone para Bianca, por favor. Canta aquela música da Nívia que ruge o leão. Irmãos, entenda essa canção. Entenda essa canção. Nós não louvamos só para louvar, não. Entenda essa canção. Aleluia. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá Ele voltará para governar. Você está entendendo, igreja? As nações. Aleluia. Aleluia. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você reconhece? Você reconhece? Que ruja o Aleluia. leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais
dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Venha. Aleluia. E que a terra estremeça diante da